Bom, sejam bem-vindos aí a esse webinar da Pelsari, é mais um dos webinars que nós temos feito sobre o modelo de sustentação, onde a gente vai abordar a questão de como reduzir o tempo das entregas de TI para as áreas de negócio, utilizando o método de fluxo contínuo. Esse webinar ele não pode ser analisado apenas com o conteúdo desse que nós estamos apresentando aqui, ele precisa ser analisado no contexto de todo o modelo de sustentação da Pelsari. Esse modelo, a gente tem utilizado ele nos nossos clientes aí de médio e grande porte da área de, principalmente com tecnologias SAP. Essa apresentação, ela vai ter um começo, daí vai ter ali algumas partes, vamos explorar alguns casos de sucesso em alguns clientes. E no final tem um slide que nós vamos resumir 8 recomendações em relação a essas práticas do fluxo contínuo. E eu queria aqui deixar as perguntas para o final, mas vocês podem, ao longo da apresentação, vocês podem ir digitando as perguntas ali no chat. Nós só iremos ler as perguntas no final, tá? Já queria adiantar que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, que nós não vamos expor ninguém, tá? Porque esse mesmo webinar que nós estamos fazendo agora online, ele vai ficar disponível também no YouTube. Então, mesmo que vocês coloquem a pergunta ali no chat, quando a gente for ler a pergunta, nós não vamos dizer nem de que empresa que é e nem quem é que está fazendo a pergunta, tá? Vamos só ler a pergunta, tá bom? No final. Assim vocês se sentem mais à vontade aí para colaborar na apresentação do webinar. Bom, a Pelsari é uma organização aí com mais de 17 anos de mercado, nós estamos com mais de 100 clientes ativos. Já recebemos vários prêmios, um dos prêmios que eu gosto sempre de relembrar é o prêmio de maior satisfação entre clientes SAP no Brasil, é um prêmio que nós recebemos aí alguns anos atrás. E hoje, particularmente, eu queria destacar mais um prêmio, que é um reconhecimento que a gente teve da SAP há algum tempo atrás também, sobre formação de profissionais, né? No Brasil, é claro que as grandes consultorias, as consultorias internacionais, são as que mais certificam em SAP. Mas a Pelsari recebeu um prêmio que, na América Latina, nós somos a empresa que mais certifica em percentual das pessoas que fazem a prova, né? O normal de aprovação em provas de certificação SAP é de cada 10, 3 passam, né? E na Pelsari nós temos um percentual aí da ordem de 90%, mais de 90% das pessoas que fazem as provas de certificação passam na certificação SAP. Tem vários clientes aqui nessa lista. Nós não vamos falar de todos aqui, tá? A gente vai usar alguns, nos cases nós iremos explorar, a gente vai falar um pouquinho sobre a Renault, um pouquinho sobre a GVT, e esse método do fluxo contínuo, ainda não são todos os nossos clientes que estão utilizando esse serviço. A gente está fazendo um trabalho para ampliar cada vez mais os clientes que usam esse serviço. Vou destacar aqui a Tigre e a Randon como empresas que já estão utilizando esses serviços. Bom, quem é que está aqui falando nesse webinar, né? Estou eu, Valdinei Santana, eu sou diretor de atendimento na Pelsari. A área em que eu atuo, na área de atendimento, nós temos a missão de aproximar as áreas de TI das áreas de negócio dos nossos clientes. Queria destacar aqui no meu background para esse webinar a minha formação em gestão da qualidade também, além da área de TI, né? Onde eu tenho uma pós-graduação em gestão da qualidade, onde eu também participei como examinador da FNQ, né, Fundação Nacional da Qualidade, para questões do PNQ, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, e aqui no Paraná também, durante 3 anos consecutivos, do Prêmio Estadual de Qualidade, de Excelência em Gestão. Queria que o Guilherme se apresentasse e, na sequência, o Edgar também. Bom dia, pessoal. O meu nome é Guilherme Ferreira. Atualmente sou responsável pela área de arquitetura e melhorias dentro da Pelsari. Eu tenho quase 10 anos de experiência com SAP. Eu comecei como consultor ABAP, depois funcional, gerente de projetos. E hoje estou à frente aí da área de arquitetura e melhorias com o objetivo de aumentar a qualidade do requisito, da definição do requisito, e agilizar a entrega das melhorias para
os nossos clientes. Muito bem, Guilherme, obrigado aí pela apresentação. Vou virar aqui a câmera para que vocês consigam enxergar o Edgar também, e que o Edgar se apresentasse. Olá, pessoal. Eu sou o Edgar Leão, sou consultor SAP ABAP, trabalhando atualmente como arquiteto ABAP na Renault. Tá? Tenho experiência com métodos ágeis na Pellissari, tá? E fui responsável aí pela primeira certificação de um produto no SAP TDF HANA, que foi o Softcom. Obrigado, Edgar, pela tua apresentação. O Guilherme e o Edgar vão fazer contribuições ao longo da apresentação. Né? O que eu quero começar aqui a apresentação? Primeiro ponto é em relação a essa parte do fluxo contínuo. Ele faz parte do nosso modelo de sustentação. Né? A Pellissari tem um modelo de sustentação onde o cliente contrata uma capacidade, mas ele pode usar vários serviços do portfólio de sustentação da Pellissari. O fluxo contínuo é um deles, onde a gente leva melhores práticas e leva entregas também da parte de melhorias. Né? O modelo de sustentação da Pellissari, ele começou com essa parte ITIL, com os processos ITIL. Passou um tempo, alguns anos, a gente começou a complementar o modelo com práticas de arquitetura, não só arquitetura empresarial, mas também arquitetura de processos, arquitetura de aplicativos, de dados, arquitetura de infraestrutura. E depois começou a incorporar práticas de governança também. Né? E na maior parte dos serviços de sustentação, os grandes diferenciais que a gente tem é realmente na utilização de práticas de arquitetura ligadas com práticas de governança dos serviços. Né? Não só dos serviços que a Pellissari presta, mas a arquitetura e a governança dos serviços que a TI dos nossos clientes presta para as áreas de negócio. Um outro ponto também que a gente destaca no nosso modelo de sustentação é essa questão da estrutura de TI, onde nós sempre nos posicionamos como um complemento da estrutura de TI do nosso cliente. Né? Então, o cliente tem a estrutura de TI dele e ele escolhe algumas funções em que ele quer colocar para fora, quer fazer um outsourcing, e aí a gente assume essas funções. Só que nós não somos adeptos de fazer aquele outsourcing do estilo body shop, né? Que você coloca o consultor e ele fica lá e esquece o consultor no nosso cliente. Nós estamos sempre procurando agregar práticas, agregar melhores práticas de processos, para que esse consultor realmente se integre ao time de TI do nosso cliente, mas também leve melhores práticas para os nossos clientes. Esse outro slide, ele traz uma visão um pouquinho diferente do modelo de sustentação, ele traz uma visão já mais dos processos e a integração desses processos. Hoje, o foco é nesse pedaço, né? É o foco nessas melhorias ágeis e o foco em indicadores de velocidade e performance, é a entrega rápida, né? Esse é o foco. E está muito ligado ao principal benefício do modelo de sustentação, que é a agilidade na mudança. O que é agilidade na mudança aqui? É quando você pensa nas áreas de negócios dos nossos clientes. Então, como essas áreas de negócios elas estão num ambiente competitivo, o ambiente dessas organizações muda e a empresa precisa mudar e responder a isso rapidamente. É isso que eu estou dizendo em relação à agilidade na mudança. Essa capacidade da organização se adaptar às mudanças que acontecem no ambiente. Né? O modelo de sustentação, ele traz outros complementos aqui em relação à parte de melhorias ágeis, como esse foco que eu tinha dito no começo, em relação à arquitetura, né? Porque a arquitetura, para nós, ela está muito ligada nesse ponto inicial, em relação à qualidade do requisito, como trabalhar a arquitetura para melhorar a qualidade do requisito, e também complementado aqui pelas questões de suporte em relação a dúvidas, incidentes e problemas, mas não de uma forma reativa, como que uma TI pode ser proativa nesse sentido. É claro que melhorias podem ser feitas tanto aqui em relação a projetos, quanto em relação a melhorias ágeis, quanto em relação ao suporte. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Guilherme, em relação a esses dois tipos de melhorias que a gente tem no modelo de sustentação, né? Essa questão da melhoria ágil e melhorias que podem ser feitas no suporte. Guilherme, você pode falar para a gente um pouquinho sobre quais são as diferenças entre esses dois tipos de melhorias? Claro. Então, uma das
das análises que a gente fez foi buscando essa agilidade na entrega para os nossos clientes, foi o quanto a gente pode eliminar de etapas no processo de entrega de uma melhoria. E a gente identificou que algumas melhorias são muito simples e o processo de precificação delas, de análise, se torna muito moroso. Então, a gente estipulou que melhorias que podem ser realizadas em até 32 horas, elas são realizadas pela própria equipe do suporte. Isso não concorre, claro, com o nosso atendimento de incidentes, né? A gente tem perfeito controle sobre isso e facilita muito pequenos ajustes, pequenas configurações que, porventura, são necessários e que não tem sentido passar por todo o processo de cotação. A partir de 32 horas, nós já começamos a trabalhar com melhorias maiores, um pouco mais complexas, que envolvem mais de um consultor, e aí sim é onde eu atuo, a minha área atua, na realização de arquitetura e execução. Tá? Então, a gente não tem um teto bem definido para essa execução. A gente tem mais ou menos uma duração de até 6 semanas. Mas isso não é uma regra, varia muito de acordo com a complexidade do que a gente vai fazer, enfim, das negociações que a gente pode trabalhar. Tá? Então, além disso, aí isso já se torna um projeto mesmo, com uma equipe específica, alocada especificamente para aquele projeto. Então, basicamente, essas seriam as três frentes de entregas de melhorias para os nossos clientes. Obrigado, Guilherme. Esse é um ponto bastante importante em relação ao que a gente, no nosso modelo de sustentação aqui da Feliçari, a gente separa entre as minor releases e as major releases. Quando eu falo de release, estou falando da própria plataforma digital dos nossos clientes, em relação ao versionamento dessa plataforma digital para suportar os processos de negócio das áreas de negócio. E é normal isso em relação a se ter o major release em relação aos projetos, né? Os projetos entregam as major releases, e as minor releases elas estão ou nessas melhorias ágeis, ou nessas pequenas melhorias que são feitas ali no suporte, né? Como o Guilherme explicou para a gente. Por que a gente está falando isso? A gente está falando isso para dar o contexto do que nós estamos falando de fluxo contínuo. Tá? O fluxo contínuo que nós estamos dizendo não é aqui da parte de projetos, que podem ser projetos de transformação da organização, não é essas pequenininhas que são feitas aqui no suporte, estamos falando desta média, né? Essas melhorias que levam benefícios para os negócios e que precisam dessa característica de velocidade, né? Nós colocamos essas características nos vários serviços da sustentação. Uma grande alegria que eu tenho é quando eu vejo que a concorrência começa a copiar o nosso modelo de sustentação. Então, por exemplo, eu já fui em feiras em que eu peguei, por exemplo, esse desenho aqui tinha num folder de um concorrente, e esse desenho tinha no folder do concorrente. Eles copiaram da gente, porque isso aqui foi a gente que criou. Então, isso aí me dá muita alegria quando eu vejo esse tipo de coisa. O que é o problema que nós estamos tratando hoje nesse webinar? O problema envolve, então, nessa relação dessas melhorias que estão ligadas, não são aqueles projetos, não são aquelas pequenininhas que estão realizadas no suporte, em relação ao aumento de backlog, a lentidão de entregas e a essa insatisfação das áreas de negócio com essas entregas, né? Eu queria que o Edgar explicasse um pouquinho para a gente sobre por que acontece nas organizações essa questão aí do aumento do backlog de melhorias. Por vários motivos, tá? Temos, por exemplo, questão de falta de filtro inicial, tá, da relevância do tema. Tá? Às vezes um tema que é de processo é incluído como um tema de TI. Tá? Questão de itens duplicados, né? Diferentes usuários das áreas de negócio demandam a mesma necessidade. Às vezes a mesma pessoa demanda 2 ou 3 vezes a mesma necessidade, só que colocando de formas diferentes, tá?
A questão da não realização de uma análise de impacto dessa lista de backlog, tá? Que proporciona, por exemplo, temas tecnicamente inviáveis, né, estarem colocados no backlog, mas inchando o backlog, tá? E também a falta de um processo de priorização desse backlog. Tá? É comum ver assim, primeiro que gritar, né, tem o item atendido. Tá? Bom, enfim, o resumo disso aí, tá, é uma falta de governança, tá? De planejamento e controle do backlog de melhorias. Obrigado, Edgar. E, Guilherme, você poderia dizer para a gente um pouquinho sobre por que acontece esse segundo problema, o problema da questão da lentidão? Por que isso ocorre? Em muitos casos que a gente analisou, isso decorre dos modelos tradicionais de entrega. Então, o modelo cascata ou waterfall, ou mesmo o Ruby, que algumas grandes corporações implementaram. Esses modelos eles são muito baseados no excesso de documentação, como uma necessidade de garantir que aquilo que está sendo definido é o que vai ser entregue e que também isso sirva de insumo para uma posterior manutenção. Ou então também a necessidade de utilização de muitos profissionais, especialistas em pequenas áreas. Então, isso aí acaba demorando muito para se definir o que vai ser feito, como vai ser feito, e só então realizar ou executar aquilo que precisa ser feito. É claro que dentro desse prazo, contribui para o aumento do backlog de melhorias, uma vez que quando você demora demais e a organização sendo um organismo vivo, ocorrem mudanças no escopo daquilo que está sendo realizado. E aí complementa, faz com que todo o processo, desde o início, tenha que ser refeito para a inclusão de novas funcionalidades, novas necessidades do negócio e contribui ainda mais, tanto para o aumento do backlog quanto para a lentidão da entrega. Obrigado, Guilherme. Eu queria complementar essas explanações que o Edgar e o Guilherme fizeram, falando das consequências disso, né? E a principal consequência que nós destacamos é essa questão da insatisfação das áreas de negócio com a TI, né? Nós, na TI, nós fazemos muita coisa muito boa para as áreas de negócio, e vocês vão ver ali ao longo do tempo de como é que a gente consegue ser mais proativo para as áreas de negócio. Quando a gente começa a aumentar a backlog, quando a gente começa a ter lentidão nas entregas, a gente começa a ser reativo. A gente começa a depender muito das reclamações das áreas de negócio, e aí, a partir das reclamações das áreas de negócio, começar a ver o que a gente vai fazer e agir de forma reativa àquele ponto. O que nós estamos propondo aqui, e o que nós não é só propondo, a gente já faz essas práticas em alguns dos nossos clientes, é de agir de uma forma mais proativa, de planejar o serviço da TI, de forma que esse serviço da TI tenha determinadas características das entregas que são feitas, tenha um processo bem estruturado, tenha o controle desse processo bem estruturado, e tenha essa parte dos requisitos, de buscar os requisitos. O que os clientes querem? Eu vejo que o cliente quer, eu tenho um processo bem estruturado, tenho um controle sobre ele, e tenho claramente definido o produto que eu vou entregar. E aí começa-se a executar esse processo de forma contínua. E separando muito bem o que é a minor release do que é o major release. E o que é feito lá daquelas menorzinhas ainda que são feitas no suporte, né? Aqui tem um resumo aí, eu não vou passar por todos os textos, vou só destacar alguns pontos relevantes aqui. Deixa eu só tentar pegar uma canetinha diferente aqui. Em relação às diferenças que a gente tem entre essa entrega por pacotes e a entrega do que nós estamos destacando aqui como fluxo contínuo, né? Então, muito planejamento, muito controle nos métodos tradicionais, chegando inclusive a pontos de termos burocracia, né? Um envolvimento pequeno das áreas de negócio e muito pontual, né? A gente tem mudanças de escopo, né, que acontecem ao longo das entregas. Aqui no fluxo contínuo a gente já teve um cliente uma vez que nós acordamos com ele que não existiriam mudanças no fluxo contínuo, no processo de fluxo contínuo.
Se tiver uma mudança, volta para o início do processo de novo. Porque esse negócio também de ficar gerenciando as mudanças atrasa todo o processo. Demora na entrega, né? Então, sem o foco na questão dos benefícios, que benefícios essas melhorias vão entregar, e esse negócio do backlog constante, né? Já o fluxo contínuo, já bem mais enxuto, usando métodos enxutos, métodos Lean, e esse é o ponto que nós vamos abordar aqui, envolver bem mais as áreas de negócio nesse processo, e a gente conseguir daí ter, a partir dessa janela, a gente ter reduzir essas mudanças, né, ao longo do processo de entrega. E aí sim conseguir fazer uma entrega contínua. Quando eu estou dizendo entrega contínua, tem muitos dos nossos clientes que eles definem da seguinte forma: olha, não interessa, na verdade, o valor, o orçamento que você vai colocar para esse ponto. Não é o quanto você gasta, mas o como você faz com esse gasto de TI. Se a gente se compromete a ter 10 entregas por mês desse tipo de melhoria, todo mês 10 entregas por mês, de forma contínua. Se são 3, então vamos nos comprometer a entregar 3 melhorias por mês. Se são 15 ou mais, é aquele número. E aí bola-se uma capacidade para conseguir entregar aquela capacidade naquele ritmo e com ritmo. E não só com o ritmo, mas também, o que eu quero dizer depois, eu vou mostrar como que a gente faz isso nos nossos clientes, uma questão do endomarketing, para a gente começar a cacarejar junto às áreas de negócio, e que a gente está entregando benefícios para as áreas de negócio. Esse slide é um slide que já apareceu em outros webinars, e eu quero destacar aqui, porque ele é muito importante para nós, que diz respeito ao seguinte: como eu estava dizendo, não é uma questão de o quanto se gasta em TI, mas o como a gente gasta, como a gente prioriza isso. Aonde a gente deveria colocar esforços para melhorar o valor agregado percebido pelas áreas de negócio, né? Então tem essa alavanca aqui, essa gangorra, onde ele deixa claramente que se a gente colocar esforços, o suporte, vamos melhorar o suporte. Melhorar o suporte é bom, só que o esforço que tem que colocar aqui para elevar o valor agregado da TI é muito grande. É claro que se eu colocar o mesmo esforço em teste, se colocar aqui um esforço em teste e um esforço no suporte, o mesmo esforço, esse esforço aqui vai agregar muito mais valor do que este aqui, né? E é por isso que a gente desloca o foco para cá, para a qualidade do requisito, para essa questão do trabalho e da arquitetura, para esse trabalho inicial de entendimento das necessidades da área de negócio e priorizando junto com as áreas de negócio essas atividades. Aqui tem um slide genérico ainda sobre o fluxo contínuo, vocês vão ver outros slides aí nesse webinar, mas basicamente o que eu vinha falando daquela qualidade do requisito é esse trabalho de arquitetura, que o Guilherme também já destacou, e um trabalho de arquitetura que foca muito nela está análise crítica, né? A análise crítica do requisito, né? E ele vem logo na sequência dessa identificação das necessidades. E aí a participação de um comitê que se reúne de forma periódica. Coloquei aqui periódica nesse slide genérico, porque cada cliente a gente define como que vai ser a atuação do arquiteto, como que vai ser a atuação do comitê, qual é a periodicidade de reuniões desse comitê. E nesses dois pontos aqui é que entra essa questão dessa priorização, né, de como fazer essa priorização do que está entrando e essa crítica ao requisito. Aqui a gente tem daí as entregas e a gestão das entregas com uma questão mais visual, mais simples, com controles mais simples, né? Aliás, eu gosto muito de uma frase do Leonardo da Vinci, que é em relação a essa simplicidade, né? O Leonardo da Vinci ele gosta de dizer que a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Quando está bem simples, que aí ficou no nível máximo de sofisticação. Se sofisticou, mas não está simples, ainda não está no grau máximo de sofisticação. E esses métodos de fluxo contínuo, eles usam métodos de controle muito simples, com gestão visual e outras formas desse ponto, né? Agora, é preciso fazer uma evolução contínua desse fluxo de entregas, né? Edgar, você pode contar para a gente como é que se dá essa questão de evolução contínua do processo de entregas dessas melhorias ágeis? Sim, Claudinei. Bom, o momento-chave aqui, tá, é a retroalimentação do processo de entrega, tá, para
para o comitê periódico. Tá? Como se dá esta retroalimentação? Ao final ali da entrega, ao final da entrega, é realizado, tá, reuniões de retrospectiva, né? Inclusive esse termo nós cunhamos do Scrum, tá? Ou lições aprendidas, né? Pegando o que de melhor, tá? O que de melhor se teve no processo, tá? Naquele processo em si, e que pode ser reaproveitado para os demais também. Também, tá? São analisados o que deve se parar de fazer, tá? Coisas que, ao invés de trazerem agilidade, tiraram agilidade no processo, tá? E com isso, tá? O fluxo contínuo se retroalimenta, tá? Pegando essas informações e a cada interação, né? De entregas, tá? Temos um fluxo contínuo mais amadurecido e melhor, tá? Eu sempre digo, tá, que o fluxo contínuo é como o vinho, tá? Quanto mais velho, melhor. Beleza? Beleza, Edgar. Obrigado pela contribuição. Essa questão da governança aqui do comitê, tanto a gente utiliza, da forma como o Edgar colocou, dessa questão do aperfeiçoamento, né, do processo, quanto nós utilizamos ele para outros dois pontos. Você priorizar, de fazer essa priorização, né? E quanto para você fazer o endomarketing de TI, que é uma prática muito fraca nas áreas de TI dos nossos clientes. Normalmente a área de TI não sabe fazer o endomarketing. Então, de levar para o comitê o que está priorizando, mas depois que entregou, ir lá e mostrar que entregou. E que aquele benefício foi entregue, foi gerado justamente por uma entrega da área de TI. A questão da governança, de envolver essa fusão entre a TI e o negócio, daí eleger as pessoas para fazer essa questão de tomar as decisões e de fazer a prestação de contas no comitê, que se reúne periodicamente, ele vem também para resolver um outro dilema, que é um dilema de todo gestor. Tá? Isso não é só em relação ao fluxo contínuo. Todo gestor tem esse dilema que eu vou passar aqui agora. Esse dilema é o seguinte: necessidades infinitas e recursos limitados. Isso é o que todo gestor enfrenta em qualquer situação. A gente sempre tem recursos limitados, mas quem está demanda um monte. Como é que você faz essa priorização? Como é que você define o que vai fazer, e aí toma as decisões e depois volta e presta conta do que foi feito e faz isso de uma forma contínua? O que acontece? Nessa priorização que a gente leva para o comitê, a gente utiliza principalmente dois grandes critérios. Um é em relação a objetivos de performance e outro em relação ao GUT. Nós não vamos explorar em detalhes essa questão dos objetivos de performance, até porque tem um outro webinar que já está disponível no YouTube para vocês. É um webinar sobre quantificação de benefícios. Se alguém quiser assistir esse webinar, basta entrar lá no site da Peliçare, né? www.peliçare.com.br, vai lá no webinar, vê ali os outros webinars que já estão gravados e procura lá por quantificação de benefícios. Daí ele detalha esses cinco aspectos aqui de performance de processos, né? Qualidade, confiabilidade, velocidade, flexibilidade e custo, que são essas 5 características que nós procuramos categorizar os benefícios que são entregues para as áreas de negócio. Então, isso aqui alimenta a questão das priorizações. Outro ponto que a gente usa para alimentar essa questão das priorizações é o método GUT, né? De gravidade, urgência e tendência. O ITIL, ele normalmente prega a questão da importância versus a urgência. Essa questão de importância versus urgência, ele é muito prático para usar, principalmente em questões de suporte, incidente, problemas mais simples. Mas o GUT tem se apresentado para nós, nas práticas a gente tem levado para os clientes, como um método bastante aceito e tem sido bastante divulgado lá e tem dado bons resultados, né? Gravidade em relação ao tamanho do dano que aquele problema pode causar, né? Ou em relação à amplitude, isso envolve uma pessoa só, envolve uma área, envolve toda a organização. A urgência, muito em relação ao tempo, né? Aos prazos, isso aqui é uma questão mais mensal, aguenta 3 meses esse problema ou não. E a tendência em relação ao tamanho do problema, né?
Então, você tem aqueles problemas que as áreas de negócio muitas vezes trazem para a área de TI, mas que passa um dia, 2 dias, 3, 4 e some. O problema some como mágica, né? E tem aqueles outros problemas que são os problemas bola de neve, né? Hoje ele é desse tamanho, passa 3 dias ele ficou desse tamanho, passa uma semana ele está desse tamanho, passa um mês, já é outra dimensão do tamanho desse problema. O que a gente usa é uma escala, normalmente de 1 a 5 em cada um desses critérios, multiplica isso para ter a priorização do boot. A escala, ela normalmente é acordada, cliente a cliente, né, sobre como é que a gente usa o boot, mas o background aí do modelo é o mesmo na maioria deles. Esse slide aqui, esse e o próximo, já são de um caso real, em que nós usamos algumas dessas práticas. É um caso da GVT. Não é um caso tão atual, porque ele foi de 2014. Esse aqui era como era o processo antes de usar métodos ágeis, né? Então, normalmente, vinha das áreas de negócio, passava pelas analistas de negócio de TI. Aqui faz aquela bifurcação, que é uma bifurcação normal, que a gente vê em vários modelos de sustentação, que é aquela bifurcação do Major Release, vai para projetos, e do Minor Release vem para um outro fluxo, né? Só que aqui entrava um problema, que era um problema que fazia com que esse processo levava 6 meses entre esse ponto e esse ponto aqui, né? Por que levava tanto tempo? Levava tanto tempo porque tinha essa questão da orçamentação externa. Ou seja, cada melhoria passar por um processo de compras, passar por cotações, passar por olhar o orçamento, verificar, aprovar, para daí seguir, né? Ainda tem várias empresas que usam esse processo, que é um processo convencional, para essas melhorias que se quer fazer ágeis. Se a gente quer agilidade nesse processo, tem que eliminar esses pontos de burocracia desses processos. E esse é um dos principais pontos que vocês vão ver de mudança entre o que está aqui, o antes, e o que está aqui no depois, né? O que está aqui no depois, cadê o compras? Sumiu o compras, né? Não é que não teve um processo de contratação e um processo de compras. Teve. Mas em vez de se contratar e comprar melhoria por melhoria, se contrata uma capacidade de entrega anual, por exemplo, e aí se faz a gestão dessa capacidade de entrega ao longo do tempo, mês a mês, semana a semana, vai se fazendo o controle disso, e aí se tem só uma negociação no começo, e aí se tem um fluxo contínuo, né? Envolvendo, lá no caso a gente envolveu práticas de arquitetos nossos, como também práticas de analistas de negócios, no caso da GVT, fazendo essas questões de priorização com GUT, com quantificação de benefícios, para daí fazer a priorização, alimentar o comitê, e aqui daí entram os dois diferenciais de trabalho que nós temos levado para os clientes sempre, que é a questão de governança e arquitetura, trabalhando em conjunto, para daí então realizar as entregas, né? O que aconteceu nesse processo, onde a gente elimina a questão da cotação, né? E do participante de compras, melhoria. É que se tendo uma capacidade mensal, o arquiteto faz o trabalho de análise de requisitos e anexa uma folhinha no final dessa análise de requisito, onde ele diz quantos dias serão consumidos da capacidade contratada. E aí se executa com um valor fechado aquela melhoria. Esse processo de simplificação levou de 6 meses para 1,7 meses o processo, né? Se pegar 6 menos 1,7 dá 4,3. Se pegar 4,3 e dividir por 6, tem um ganho aí de mais de 71% no tempo de entrega, né? Isso é você sair de uma realidade e passar para outra realidade, né? Não só, estou usando métodos ágeis, o quanto realmente melhorou a performance do processo, né? Então, esse aqui é um exemplo bastante emblemático aí do que é essa mudança que nós estamos falando. Essa mudança aqui, esse processo que eu mostrei ali, ele se aplica àquele caso da GVT. Aquele caso da GVT era um caso em que a gente tinha tanto os arquitetos
quanto o pessoal que executava as melhorias presencial lá na GVT. Eles chamavam de PDs, Pequenos Desenvolvimentos, né? Nós temos com outros clientes um processo diferente, em que é um trabalho que daí trabalha com vários clientes em simultâneo, né? E eu queria que o Guilherme explorasse alguma das vantagens de se fazer um trabalho dessa outra forma. Então, pessoal, o que acontece, né? A partir do momento que ocorre a identificação da necessidade do cliente, o arquiteto ele vai trabalhar para detalhar esse requisito. E mais do que simplesmente entender o que o cliente, o que o usuário deseja, ele vai utilizar técnicas que a gente explorou aqui dentro da Pellissari, como o DMAIC, o PDCA, 5W2H, os 5 porquês, para que a gente possa entender realmente qual é o problema que está querendo que seja resolvido. Então, envolve-se reuniões com as áreas necessárias, e aí os analistas de TI têm uma contribuição forte pelo conhecimento que tem das suas empresas, do negócio de cada um dos nossos clientes. Depois, reunindo todas essas informações, ele analisa todas as soluções, as possíveis soluções, e faz a quantificação dos benefícios nesta vertente aqui, que são aqueles cinco pilares que o Valdinei falou, de custo, flexibilidade, qualidade, velocidade e confiabilidade. Além disso, existe uma análise de impacto, né, que ele faz para que isso possa ser utilizado na reunião de comitê, de forma a contribuir para que isso seja priorizado, né? Bastante, uma vez que isso seja aprovado na reunião de comitê, e aqui está a grande mudança em relação ao case da GVT, é que a execução é feita por uma equipe remota, que fica dentro da Pellissari. Então, como o documento de arquitetura ele está detalhado, ele já explica muito bem o que precisa ser feito, essa melhoria ela vem para essa equipe. Essa equipe, a gente possui gestores que trabalham no planejamento de execução, né? Uma vez que a gente tem vários clientes, a gente precisa planejar isso aqui dentro, né? Eu não tenho uma equipe fixa para cada cliente, eu tenho uma equipe que atende todo mundo, então a gente tem essa flexibilidade, e isso possibilita também a gente ter pessoas especialistas em várias áreas, né? Então, logística, suprimentos, manufatura, contabilidade, financeiro, enfim, todas as maiores necessidades das áreas. E o que a gente faz? Tá? A gente utiliza métodos mais simples, né? O objetivo é sempre simplificar a comunicação, ou enfim, eliminar etapas do processo para que ele possa acontecer com velocidade. Então, como a gente não está presencial no cliente, a utilização de gestão à vista, quadros de gestão à vista, ou mesmo Kanban, de forma presencial, acaba ficando comprometida. E buscando algumas ferramentas aí no mercado, a gente encontrou o Trello, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, que ele apresenta, ele roda em cima do browser e ele apresenta uma forma de Kanban todas as nossas entregas. Isso aqui é compartilhado com os clientes, de forma que que a gente possa comunicar e ver exatamente aonde estão as melhorias que devem ser realizadas, né, em que etapa que estão. De uma forma mais executiva, de forma que os analistas, enfim, as pessoas que estão dentro da área de TI possam passar para os seus usuários, a gente envia esse status report semanal aqui com o detalhamento das principais datas de entrega, basicamente
quando que inicia, quando que vai ser o teste do usuário e quando que está previsto o Go Live, com as suas etapas que já foram concluídas, né, aquilo que já foi concluído, e quais são os próximos passos previstos. Né? De forma também extremamente simples, para que a gente não precise de especialistas no PMBOK para entender exatamente o que está acontecendo. Então, simplicidade, de forma rápida, que a gente não precise ficar fazendo reuniões intermináveis explicando o status de cada melhoria. Né? Então, nesse sentido, a gente apresenta de forma rápida o que acontece. E aí, tem um ponto bastante importante que está fazendo bastante diferença, que é quando a gente vai entregar a solução para o usuário, o consultor que desenvolveu ela, que foi o responsável aqui nessa equipe interna da Belisari, ele realiza um primeiro teste, o teste preliminar, junto com o usuário. Então, ele liga, compartilha a tela, enfim, da forma que for possível, e explica verbalmente, via conference ou via videoconferência, quando possível, para o usuário quais são as modificações ou como que o desenvolvimento que foi feito ele está funcionando. Para que isso garante duas coisas primordiais. Uma, que o usuário entenda de forma muito rápida como fez e como que ele vai efetivamente validar aquela solução, e as dúvidas preliminares, as dúvidas mais simples já sejam sanadas nesse primeiro momento, ficando para o momento sequencial só o detalhamento, a validação mais aprofundada do usuário, né, da melhoria. Isso a gente está conseguindo um benefício muito grande com os nossos clientes para a entrega das melhorias. Obrigado, Guilherme, pela explanação. Eu queria fazer uma pergunta para o Edgar, porque o que acontece? Há umas 2 semanas, mais ou menos, Edgar, eu recebi um e-mail de um gestor da Renault elogiando um trabalho que você fez lá, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência. Eu sei que a Renault teve lá um momento em que eles tiveram uma alteração organizacional bem significativa, e já não era mais possível usar o método convencional na parte SAP. Também sei que a Renault já utiliza métodos ágeis em outras tecnologias que não são SAP, mas eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do que foi essa experiência lá na Renault. Como você ajudou a Renault a resolver essa questão? Ok, Valdinei. Bom, então, em abril, né, nós tivemos uma demanda de modificações no SAP, tá? Devido a essa alteração de estrutura organizacional. Tá? E essas alterações mexiam em um produto, ABAP ali, tá? E esse produto já estava instalado, já tinha sido desenvolvido desde 2011, tá? E ele estava sendo subutilizado, tá? Em parte por causa de erros que não foram corrigidos e a própria falta de evolução dele ao longo do tempo. Devido a outras mudanças de estrutura organizacionais que ocorreram além dessa, né? Bom, e nós tínhamos uma pressão do tempo gigantesca, tá? Para resolver rapidamente isso, né? Tá? E essa descrença dos usuários com relação ao produto. Tá? Bom, optamos então por iniciar rapidamente esse processo, essa demanda, tá? Havia uma lista ali de desejos e correções, tá? E iniciamos rapidamente essa demanda, tá? Optando, tá, pela utilização de ferramentas, de metodologias ágeis, como ferramentas dentro do Scrum e outras, né? Tá? E selecionando para esse projeto, por assim dizer, tá? O que iria nos dar valor, tá? E agilidade. Tá? E implementamos dentro dessa demanda, tá? E rapidamente começamos a ter retornos de valor para as áreas de negócio. Tá? Como no final desse projeto, tá? Como legado,
o uso desse processo aí, tá? A gente teve, além disso, nós levamos, tá, além das ferramentas de metodologia ágil, de gerenciamento de projetos, tá, levamos também ferramentas de qualidade, tá, como Pareto, como o GUT, que o Valdinei já destacou, como o DMAIC, tá, e utilizamos junto às áreas de negócio, tá, e tivemos bastante sucesso na questão de priorização, na questão da entrega, ou seja, as áreas viram valor no que a gente estava fazendo. Tá? No final, tá, como legado desse projeto, tá, tivemos aí uma retrospectiva, tá, que participaram tanto Pelissari, TI, né, nós incorporados na área de TI da Renault, né, mais os usuários, tá, onde compartilhamos, tá, com eles, tá, as melhores práticas que foram aplicadas nesse projeto, tá, para o cenário Renault, tá, e essas práticas foram disseminadas então dentro da área de TI. Tá. Bom, tem um ponto aqui que eu considero assim como um fator crítico do sucesso desse case, tá, que é a questão do profissional Pelissari, tá? Nós, enquanto profissionais, tá? A Pelissari, ela trabalha muito com a questão da formação, tá? O Valdinei citou ali do prêmio que a gente ganhou da SAP em relação a ser uma das empresas que mais certifica consultores SAP, tá? Então, essa força na formação da Pelissari, né, que abrange não só elementos técnicos, tá, como o ABAP, os módulos funcionais, tá? Deixa eu só marcar aqui. Tá? Tá. Que não só traz, né, questões técnicas do SAP, mas traz conceitos conceitos ágeis, conceitos de gerenciamento de projetos, tá? Scrum, gerenciamento de projetos e resolução de problemas e ferramentas de qualidade, tá? Tudo isso, tá, nos traz uma formação multidisciplinar, tá, que nos dá flexibilidade e adaptabilidade, tá, nas diversas situações do dia a dia nos nossos clientes. Tá? É aí que eu vejo como complemento ao processo fluxo contínuo, tá, a questão do trabalho, né, dos arquitetos, do trabalho de formação dos arquitetos para complementar e dar robustez a todo esse processo. Tá? É isso aí. Obrigado, Edgar. E ainda de outras ferramentas, né? Sim, tem outras ferramentas, como Design Thinking, como Project Model, Canvas, que a gente não colocou aqui, né, mas que trazem esse conjunto de ferramentas, uma caixa, né, onde a gente pode selecionar o que é importante para cada cliente, né, e aplicar. Perfeito, Edgar. Bom, o que nós colocamos aqui no último slide, esse é o último do webinar, a gente colocou algumas recomendações, que são alguns pontos, né, que são importantes a gente frisar aí em relação a melhores práticas, em relação a esses métodos que nós estamos usando aí no fluxo contínuo. Primeiro, tem algumas categorias, né, essa primeira categoria é Lean, né, escolher, adaptar e melhorar continuamente as práticas Lean. O Lean tem uma caixa de ferramentas muito grandes. Não se pode dizer assim, esse processo está certo e esse está errado, né? O que é o mais adequado para aquela realidade, naquela situação, naquele contexto, daquela organização, daquela TI. Então, assim, escolher essas práticas, adaptar, e depois fazer o que o Edgar colocou lá no outro ponto, lá de evoluir continuamente essas práticas, né? Existem várias metodologias, várias, e algumas que se cruzam, outras que não, né? O importante é estudar e analisar o que cabe naquela realidade. Exatamente. O foco nessa simplicidade e na agilidade, né? Se não está simples o suficiente, então ainda não está bom, né?
Aí volta de novo àquela frase que eu disse lá do Leonardo da Vinci, que o último grau da sofisticação é a simplicidade, né? A simplicidade é esse último grau. E é isso que vai levar a essa agilidade das entregas, né? Essa parte Lean é uma parte que faz parte da gestão da qualidade. A Pellissari não tem levado só práticas de TI técnicas para os nossos clientes, né? A gente tem levado muitas questões dessas práticas para resolver problemas, né? Resolver problema na Pellissari é o que a gente fala aqui da parte dos desafios, né? A gente nem usa toda a palavra problema, a gente usa mais a palavra desafio, né? E superar desafios é algo que o nosso time faz de uma forma constante. Inclusive a parte de qualidade, eu até nem gosto muito da questão da gestão da qualidade, eu prefiro a parte da qualidade da gestão, né? Se a gente tem essa ferramenta, a gestão melhora, né? A questão da arquitetura. Um ponto que o Guilherme frisou bastante na apresentação, a questão da qualidade dos profissionais, né? Profissionais altamente qualificados para fazer essa parte da arquitetura. Não é a mesma qualidade, não é o mesmo nível do quem executa. Muitas vezes você não precisa de um profissional altamente qualificado para executar. Um mix de profissionais pode resolver a um custo mais baixo na execução. Mas essa parte inicial, na parte de entender o requisito, que não é só entender o requisito, como o Guilherme bem colocou, é questão de questionar, criticar o requisito, de não saber só o que fazer, mas o porquê que está fazendo aquela questão. Aí é que vão os profissionais mais qualificados, e aí é que tem que ter ali essa postura crítica do arquiteto, né? E isso tanto em questões presenciais quanto em questões remotas de arquitetos. Governança, né? Priorizar junto com as áreas de negócio quais os benefícios dessas melhorias vão trazer. Ter método para fazer essa priorização. Não deixar simplesmente solto essa questão da priorização, né? Utilizar esses comitês para levar para o comitê a questão das decisões sobre quais gastos vão ser feitos no quê e que benefícios vai trazer, e também usar isso como para fazer a questão da prestação de contas sobre o que foi feito, como foi entregue, né? Inclusive, a gente usa em alguns clientes a questão, às vezes chega uma área de negócio e diz, isso aqui é prioritário. Daí passa com urgência ainda. Não, tem que ser urgente, tem que entregar isso rápido. Aí chega na hora do teste, não envolve o usuário. Não, o usuário não tem tempo para se envolver na área do teste. Como que era prioritário e o usuário depois não tinha tempo para se envolver na área do teste? Sabe o que a gente faz? A gente vai para o comitê e expõe essas situações de forma que até, em alguns casos, isso é até um constrangimento da pessoa que priorizou um negócio que depois furou a fila em relação a alguma determinada prioridade, porque pelo GUT ele ficou mais prioritário e depois não deu o esforço necessário. Vai se alinhando a cultura da empresa para realmente priorizar aquilo que precisa ser priorizado. E se foi priorizado, foco na execução, em executar e entregar. Até nessa questão de priorização, tá? Um exemplo que a gente pode ver, né, é a questão, por exemplo, de temas fiscais, né? Uhum. Tá? Chega um tema fiscal, se você não fizer, você vai ter multa, né? Uhum. Tá? E isso, né, isso serve como uma justificativa também para as áreas clientes, né? Saber, pô, aquele tema entrou e está na frente desses outros temas. Tá, sim, né? Porque se eu não resolver isso aqui, vou tomar multas aqui mais para diante, então eu preciso resolver isso na frente dos outros, né? Perfeito, Edgar. Um ponto que eu destaquei ali no item 6, né? Utilizar o comitê para endomarketing de TI. Esse é um ponto que nós temos ajudado bastante também os nossos clientes, porque a gente percebe que a área de TI, por ter uma formação muito técnica, ela não consegue cacarejar sobre as boas entregas, as ótimas entregas que são feitas para a área de negócio, levando benefícios. Então, como utilizar o comitê para fazer o endomarketing de TI? Essas são práticas que também nós temos levado para os nossos clientes. Tá? E aí o modelo de sustentação, né? Porque não é essa questão dos métodos ágeis, ele resolve um pedacinho das práticas que a gente tem na parte de entregas e de melhorias. Né? Como é que a gente integra esse tipo de melhoria ágil com melhorias que podem ser feitas em um nível 3, um suporte? Como é que a gente integra isso com a questão dos projetos? Quando é que as coisas se bifurcam e vão ou para um lado ou para o outro? Entender muito claramente isso, mas não só entender, mas fazer com que as áreas de negócio também percebam diferentes fluxos que podem existir dentro das organizações. Né? O fluxo ágil não resolve todos os problemas. Há problemas que precisam ter outros tipos de abordagens. Né? E a questão por último, ficou ali a questão da formação, o último não é o menos importante, talvez fosse o mais importante, é a questão do profissional que executa esse trabalho. A formação do profissional que trabalha com o fluxo contínuo. Né?
a formação, principalmente na evolução da carreira dele, até que ele consiga chegar a funções como uma função de arquitetura, onde ele vai estar mais do que simplesmente tirando pedido lá da área de TI, mas vai estar criticando, vai estar levando outras sugestões, né? Então, essa formação multidisciplinar ela é muito importante. Esse é um ponto que a Pellissari é reconhecida no mercado por formar profissionais aqui dentro, formar de uma forma multidisciplinar, não só no SAP, como o Edgar colocou no ponto final ali, mas em N outras ferramentas e técnicas que vão além da questão do conhecimento técnico do SAP ou da ferramenta A ou B, né? Essas são as outras recomendações que tem. A gente está fechando o webinar. Antes de fechar, eu vou abrir para perguntas e dizer para vocês que, se vocês quiserem mais informações depois do webinar, até porque já deu meio-dia, aí vocês podem também entrar no site da Pellissari, lá no www.pellissari.com.br, ou só .com, os dois funcionam, e entrar na parte do webinar ou na parte de contato ali para conversar com a gente. Tem alguma pergunta que o pessoal fez? Tem? Uhum. O Product Owner é um consultor ou um analista da empresa? Essa é a pergunta? Os Product Owners, ele acaba sendo uma bola dividida entre o nosso arquiteto e o analista da TI responsável por aquela entrega. Então, pode-se dizer que mais o nosso arquiteto ali, ele acaba fazendo esse papel de Product Owner lá. Tá? Então, não são exatamente as mesmas atividades do Product Owner do Scrum, mas sim, fazendo uma comparação, o nosso arquiteto faria esse papel. Ok. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui falando da arquitetura remota. Deixa eu abrir, ela só apareceu aqui. Vou pegar a ferramenta do Trello para gestão visual. Ela é de uso interno na Pellissari e o cliente consegue visualizar. Não, ela é uma ferramenta baseada na web, então as pessoas têm que se cadastrar lá, lógico, para utilizar, mas a gente compartilha com o cliente, sim, aquela visualização. E aí, por que a gente tem aquele status report se a informação está ali no Trello? É porque o Trello, ele muda, é um Kanban, ele está o tempo todo sendo alterado, né? As demandas, elas acabam mudando de lugar muito rápido. Então, aquele status report vai semanalmente para a gente fazer checkpoints daquelas entregas. Mas sim, isso é compartilhado com o cliente. Ok, mais alguma? Mais alguma pergunta? O status report é uma tela de slide simples. Exatamente. É um PowerPoint ou um PDF que é só aquele slide que eu mostrei ali na apresentação. Posso até voltar lá para ficar mais claro. Deixa eu... Opa. Assim. Aqui. É só essa tela aqui. Tá? É só essa tela. Então, é só isso aqui que demonstra o status daquela melhoria. Guilherme, tem uma outra ali questão em relação a como a Pellissari garante a qualidade do requisito se o arquiteto está trabalhando remoto. Então, isso varia muito, tá? A gente consegue garantir a qualidade do requisito sempre que a demanda ela é não muito complexa, mas os nossos arquitetos eles estão adaptados a trabalhar dessa forma remota. Então, a crítica que eles fazem de forma presencial, eles conseguem de forma verbal, via telefone, conference ou até videoconferência, passar isso para os usuários. Tá? Então, isso. E também tem um outro detalhe, né? A gente pode sempre trabalhar com um mix
de um arquiteto presencial e outros arquitetos remotos. Muitas vezes uma solução, um problema que a gente está tratando, ele envolve mais de uma área de conhecimento. Então, nós temos que sempre trabalhar ali nesse... A gente consegue complementar essa atividade. Guilherme, tem mais uma pergunta aqui. Eu trabalho com muitos profissionais remotos e terceirizados. Sofro com atrasos e entregas com bugs. Alguma sugestão para melhorar? Está muito relacionado com a gestão desses profissionais remotos dentro da tua empresa terceirizada. A gente tem um esforço de gestão grande aqui dentro da Pellissari para que todas as entregas de todos os nossos clientes sejam garantidas no prazo estipulado. Isso é fato. A questão dos bugs está muito relacionada com a qualidade do requisito. O estresse no requisito, na definição do requisito, no que exatamente precisa ser entregue para o usuário, vai trazer um benefício muito grande na hora da entrega. E a questão do teste, né, Guilherme? Claro. A forma como você testa. O teste, sem dúvida nenhuma, é algo que precisa. Inclusive, para isso, a gente incluiu no nosso método ali, uma das etapas é mapear os cenários de teste do cliente. Porque nós temos o conhecimento SAP. A gente conhece o processo de negócio de compras, como exemplo. Mas, eventualmente, um cliente tem um desenvolvimento Z que executa as transações de compra em background, tem uma interface com um sistema legado diferente que não é padrão. Então, essa atividade a gente incorporou no nosso método para que o consultor que vai fazer a realização entre em contato com o usuário e pergunte para ele exatamente quais processos de negócio dele aquela melhoria pode impactar e que deveriam ser testados. A gente conseguiu diminuir bastante esse número de bugs ali. Tá? Beleza, muito obrigado, Guilherme. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode depois passar por e-mails, tá? Até porque nós já estamos já é meio-dia e 7. A questão é a seguinte: quando a gente está entrando no contrato de sustentação, que é o serviço que nós estamos nos propondo a entregar, e o modelo nós já estamos no mercado aí há alguns anos, o cliente contrata uma capacidade contratada e ele está muito baseado na confiança que o cliente tem nas entregas que a Pellissari faz. E daí o que o Guilherme estava falando, e como é que a gente faz a gestão aqui dentro, como é que a gente prepara os profissionais, como é que a gente trabalha o processo de não ser reativo, de ser proativo nesse ponto, de usar técnicas. Quando eu falei ali que da parte de gestão de qualidade, não é que a gente tenha feito só a gestão da qualidade junto à Pellissari, né? O MEG, que é o modelo de excelência em gestão, hoje em dia, a gente já não usa mais só dentro da Pellissari, já é algo que nós está estendendo e a gente está começando a levar práticas de excelência em gestão para os clientes, né? Então, como é que a gente compartilha isso? E quanto mais o cliente confia no trabalho, quanto mais a gente vai daí criando esse ritmo daí, e melhorando continuamente, é que a gente consegue daí atingir esse grau de excelência, né? Disseminando, melhorando continuamente, usando de forma práticas mais proativas. Essa é a forma de fazer. Quero agradecer aí a todos que participaram do webinar. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar toda ela. E agradecer aí a vocês e dizer que tem N outras apresentações de sustentação lá junto no YouTube, né? É só entrar no site da Pellissari. E que teremos outras apresentações sobre outros tópicos do modelo de sustentação em breve. Você está procurando fazer aí mais ou menos um workshop explorando determinados pontos do modelo de sustentação por mês. Muito obrigado a todos e até mais.